Fala galera, tudo bem? Vamos falar hoje sobre uma parte da eletricidade, né? Um dos ramos mais importantes da física, né? Bastante cobrado nos vestibulares aí e tem muito a ver com o nosso dia a dia, né? Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que a eletricidade ela pode ser vista por três áreas, né? Por três frentes, né? A gente pode falar da eletricidade pegando a eletrostática, a eletrodinâmica e o eletromagnetismo. Então, essas três partes formam o conjunto todo da teoria e da parte da eletricidade. Tá? Então, veja bem, quando eu falo de eletrostática, eletro de da parte de eletricidade, de elétrons, né? E estática parada. Então, a gente vai falar aqui dessa eletricidade que fica acumulada nos corpos, os corpos em equilíbrio, né? A gente não tem necessariamente uma corrente elétrica, mas a gente tem um corpo carregado com uma carga elétrica, tá? Como calcular essa carga elétrica a gente vai ver daqui para frente, tá? Então a gente pode definir aí como a eletrostática como sendo o ramo da eletricidade que estuda as propriedades, né? Ela estuda as propriedades e o comportamento das cargas elétricas em repouso. Tá? Então o corpo tem uma carga elétrica, está lá em repouso e a gente vai estudar isso aí, tá? E como que esse corpo adquire essa carga elétrica, né? A gente vai falar aqui dos processos de eletrização, né? Os processos de eletrização que a gente vai trabalhar são três processos de eletrização. A gente vai falar de processo de eletrização por atrito, né? Processo de eletrização por contato e processo de eletrização por indução eletrostática. Né? Aí depois aqui a gente vê ainda a questão da força eletrostática, do campo elétrico e do potencial elétrico. Tudo isso está relacionado com a eletrostática, que é a parte que a gente vai falar daqui a pouco. Tá? Mas ainda dentro da eletricidade, a gente tem a eletrodinâmica. Tá? Na eletrodinâmica a gente vai ver a corrente elétrica, né? Então a gente vai ver as cargas aí se movimentando, né? A gente vai ter aí a questão do cálculo da corrente elétrica, vamos ver os circuitos, né? Vamos ver aí, trabalhar com as leis de Kirchhoff e assim por diante, né? Primeira lei de Ohm, segunda lei de Ohm, vamos calcular a resistência. Então a gente vai trabalhar aqui com um conteúdo assim bem mais abrangente, né? Então aqui a gente tem aqui que a eletrodinâmica ela vai ser a parte que vai estudar o comportamento das cargas elétricas em movimento, né? Então aqui na eletrostática a gente tem as cargas elétricas em repouso e na eletrodinâmica a gente tem as cargas em movimento. Tudo bem? Então a gente vai pegar aqui a questão os conceitos, né, associados à corrente elétrica, né, aos circuitos elétricos, componentes como resistores, geradores e capacitores. Tá? Isso aí a gente vai ver lá mais para frente. Tá? E além da eletrostática e da eletrodinâmica, nós temos aqui o eletromagnetismo, que vai estar relacionado com o quanto nós temos uma relação muito próxima entre a eletricidade e o campo magnético. Né? A gente vai ver que a corrente elétrica, né, ela pode gerar campo magnético, ela vai gerar campo magnético, e em alguns casos a gente vai ver que o campo magnético, a variação desse campo magnético vai gerar corrente elétrica, certo? Então tá aqui, ó, o eletromagnetismo, ramo da física, estuda unificadamente, então ó, vai unir, né, os fenômenos da eletricidade e do magnetismo. Né? A teoria baseia no conceito de que os campos, de que ambos são corrente elétrica produzida pela variação de campo magnético. Então a variação do campo magnético vai gerar corrente elétrica, tá? Assim como o campo magnético também gera uma corrente elétrica.
Então a gente vai ter bastante conceitos, né? Bastante especificações, mas o que é legal dessa área é que a gente vai ter muita coisa que está no nosso dia a dia. Então isso acaba facilitando um pouco o nosso aprendizado, né? Se aproxima, a teoria se aproxima muito da realidade na parte da eletricidade. Tudo bem? Bom, então a gente vai começar com a eletrostática, né? Então a gente viu aqui que a eletrostática é a parte que estuda as propriedades dos campos, das cargas, né, em repouso, né, das cargas elétricas em repouso. E se a gente puxar, né, a eletricidade está no nosso dia a dia em torno de uns 3 séculos, né? Não está há muito tempo. Então, se a gente, basta a gente pensar, né, o que é que seria hoje nós, né, como é que seria o nosso dia a dia hoje sem a eletricidade. É só se retratar o momento que você está na sua casa e de repente tem um blackout e você fica algumas horas sem energia elétrica. Imagina como que seria a nossa vida até hoje. Né? A eletricidade trouxe muito conforto, né? Muita facilidade. A gente se habituou a trabalhar dessa forma, a viver dessa forma. Na falta dela, né? A primeira coisa que acontece na casa da gente é a aproximação das pessoas. Né? Muito engraçado, né? Que acabou a energia elétrica, as pessoas parecem que vão se juntando, né? Coisa que, como a eletricidade, aí as pessoas ficam, às vezes, cada um em seu lugar, fazendo alguma atividade diferente. Mas isso são detalhes apenas, tá? Então, há mais ou menos 2500 a.C., nós tínhamos já relatos em pinturas, no Rio Nilo, por exemplo, de um peixe, de um bagre elétrico, né? Esse bagre elétrico foi apelidado de trovão, bagre trovão, por causa da capacidade que ele tinha de produzir descarga elétrica, né? No Brasil, nós temos aí vários peixes que têm essa propriedade de produzir aí essas cargas elétricas, corrente elétrica, tá? Então nós temos aqui, que eu acabei de falar, né, no caso do Rio Nilo, onde tínhamos lá o bagre elétrico, ele era chamado de Hadi, ou Rash, né, que significa trovão, né? No Brasil nós temos vários peixes, né? Miracel, bagre elétrico, poraquê, raia elétrica marinha, são vários, né? Tem aqui o treme-treme, né? Que o nome vem do tupi, que significa que faz dormir. Então a gente mais ou menos tem a ideia, né? Do porquê que faz dormir, né? O tamanho da carga elétrica que ele libera quando pega uma pessoa nesse sentido, ou até mesmo uma caça, né? Uma quantidade de carga extremamente alta que deixa aí a sua presa aí sem ação, né? Nós vamos entrar agora na característica, né? Começar lá pelo átomo, né? Como é que se forma, o que nós temos, quem possui carga, como que é esse corpo, o corpo hoje, na natureza, como é que ele vem, como é que a gente carrega um corpo em termos de produzir nele uma carga elétrica, o que é um corpo neutro, né? O que é um corpo com carga positiva, um corpo com carga negativa. Então assim a gente vai dar sequência nos nossos estudos. Bom, então o que vem a ser essa carga elétrica, né? A regra é a seguinte: na natureza os corpos são neutros, né? O que são corpos neutros? A gente vai ver daqui a pouco aqui que a gente tem na estrutura atômica das substâncias, a gente tem o átomo, né? E esse átomo ele é composto de prótons, elétrons e nêutrons, tá? Prótons, elétrons e nêutrons. E quando eu tenho a quantidade de prótons que possui carga positiva igual à quantidade de elétrons que possui carga negativa, né? E o neutro, pelo próprio nome já disse que ele é neutro, né? O que acontece? O número de cargas positivas e negativas são iguais, então o corpo ele é naturalmente neutro.
Agora, por algum processo, seja ele natural ou seja um processo forçado, a gente consegue fazer com que o corpo adquira carga. Então, de regra geral, todo corpo possui carga elétrica nula, ou seja, neutro. E quando eu falo que o corpo é neutro, eu não estou falando que ele não possua cargas. Ele tem cargas positivas e tem cargas negativas. Só que a soma dessas cargas dá um resultado nulo. Tá? Mas não é ausência de cargas, ele possui carga, tá? Então vamos colocar aqui, né, toda substância constituída de átomos, né? De átomos. E esses átomos, né, como eu falei, eles são formados por duas regiões, né? E nessas regiões a gente vai encontrar os elétrons, os prótons e os nêutrons, tá? Uma região central que a gente vai chamar de núcleo e uma região externa que nós vamos chamar de eletrosfera. Tudo bem? Na região interna nós vamos encontrar os prótons e os nêutrons. Então dentro do núcleo nós temos prótons e nêutrons, lembrando que nêutrons são partículas com carga positiva. Eles ficam dentro do núcleo, né? Há uma força de reação forte entre eles, porém existe a chamada força de interação forte dentro que mantém esse corpo, essas cargas juntas, né? Todos os prótons juntos, tá? A gente só consegue tirar o próton dali através de uma fusão ou de uma fissão nuclear, tá? Então, não se mexe no núcleo do átomo, tá? A gente pode ter alterações na eletrosfera, e é aí que entra a questão da eletrização, tá? Então nós temos aqui o átomo de hidrogênio, que é um bem simples para a gente poder avaliar, né? O que ele tem? Ele tem uma região externa, né? Que a gente vai identificar aqui como sendo a região da eletrosfera, e tem uma parte interna, que é o núcleo. Nesse núcleo nós vamos encontrar aqui o próton, né? E para cada caso, prótons e nêutrons nas quantidades das suas características, tá? Então eu tenho aqui um outro exemplo, o átomo de oxigênio. Esse átomo de oxigênio ele tem mais elétrons e mais nêutrons e mais prótons que o átomo do hidrogênio, né? Então a gente tem a parte interna do núcleo e a parte externa que é a eletrosfera. Tudo bem até aí, gente? Então a gente está conhecendo o átomo, tá? Para a gente poder começar a trabalhar a questão da carga elétrica, tá? É bem simples, mas é importante a gente entender bem essa parte inicial, tá? Faz toda a diferença, tá? Então na parte central nós temos o núcleo, certo? Na parte central nós temos o núcleo e na parte parte central, o núcleo, onde vamos encontrar os prótons, tá? E os nêutrons. Essa é o quê? É a parte central, é no núcleo que eu vou encontrar isso aí, ó, no núcleo. Tudo bem? Depois a gente tem a parte da região externa, que é a chamada de eletrosfera. Na eletrosfera a gente vai encontrar quem? Elétrons, tá? Na região externa a gente só vai encontrar os elétrons. Tudo bem? Tranquilo? Então, eletrosfera, a parte externa, né? E o núcleo é a parte interna do átomo. Correto, gente? Tudo bem até aí? Bom, toda partícula possui massa, tá? Toda partícula aqui possui massa. Mas nem toda partícula possui carga, né? Então toda partícula possui massa, mas somente o elétron e o próton é que possui carga. Carga somente elétron e próton, tá? Então essa carga a gente vai chamar de carga elementar. Ela tem o valor de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então se eu estiver falando do elétron, eu vou ter uma carga negativa. Se eu estiver falando do próton, eu vou ter uma carga positiva. Correto? Então, vamos fazer uma tabelinha aqui para a gente entender a carga
né, de cada um, a massa de cada um, a natureza dessa carga, tá? Então, vamos dar uma olhadinha na tabela aqui, ó. Então tem a partícula, né, o próton, ele tem massa de 1,67 vezes 10 a menos 27 kg. A natureza da carga dele é positiva e o valor dela vai ser igual à carga de 1, né, mais 1, valor da carga elementar, né, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Tá? O elétron tem massa 9,1 vezes 10 a menos 31 kg. A natureza da carga dele é negativa, tá? E a carga dele é de menos 1, carga elementar, vai ser menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. E o nêutron, que tem a mesma massa que o próton, né? 1,67 vezes 10 a menos 27 kg, tem natureza de carga neutra, ou seja, a quantidade de carga dele é igual a 0. Tudo bem até aqui, gente?